mundo desabar. Começou a entender por que, alguns meses atrás, quando os maridos haviam viajado para instruções de guerra, numa região fria e montanhosa do interior de São Paulo, estranhamente, Marli saía sem sua companhia. Muito emocionada, Marli não conseguia enganar a companheira. Começou a transpirar intensamente e apoiou-se no ombro da amiga. Um feirante que as conhecia ajudou a se sentar e deu-lhe um copo de água açucarada. O moço encostou-se à cadeira, gaguejando: "Está grande, hein? As horas boas voam. Já faz quase 7 meses." Marta suspirou fundo. "Já entendi." Marli melhorou. O moço se afastou e as amigas seguiram para casa, levando as sacolas de frutas e legumes. Marli convidou Marta a entrar. Sentaram-se, saboreando um cafezinho. O filho que ela carregava no ventre não era de Mário. Marta, também grávida, empalideceu e momentaneamente recostou a cabeça na cadeira alta, de madeira velha. Marli, muito pálida, percebeu que alguém lhe falava aos ouvidos. Dentro do lar, quando a semente do descontentamento começa a germinar, os frutos do ódio se evidenciam. Os inimigos se reencontram para acerto dos débitos. O ódio que sentem é reflexo da loucura que praticaram nos campos de guerra, há 20 séculos. Os pais que desprezaram a maternidade alheia recebem o desprezo dos fiéis. Marli voltou ao estado normal de consciência. Sacudiu a cabeça, endireitou-se na cadeira, sem entender o que se passava. Meu Deus, cada pensamento. Devem ser coisas da gravidez. A esposa de Domingo despediu-se após o lanche. Quando ia subindo a escada de sua casa, Marli escutou novamente a mesma voz, como se falasse da intimidade do próprio cérebro. Vou cortar a cabeça do louco que há séculos me destruiu, ele vai me pagar. Com muita tontura, andou até o quarto e sentou-se na cama. Meu Deus, a gravidez faz tanta coisa diferente no pensamento, parece loucura. Quem é este soldado de armadura que me apareceu na cabeça? Isso é tudo fruto do cansaço. No outro lado da vida, na verdadeira vida, a sabedoria reuniu vítimas e algozes diante da justiça de Deus. Após o nascimento do bebê de Marli, aquele ano passou rápido. A aversão ao marido aumentou muito. Mário, também, mal suportava pegar sua criança no colo. Às vezes, tinha ímpetos de jogá-la contra a parede. Ele sempre se lembrava, numa casa de caboclo, 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais, música popular que, na época, era um hino de amor. No entanto, em seu lar, 1 era pouco, 2 não era bom e 3 era muito pior. Ah! O amor é bom. Quando corações que se amam juntam-se sob o mesmo teto, alegria se aninha sobre o telhado. Um filho é a bênção desse amor. Não importam os problemas, a esperança e a alegria transformam o mais modesto lar em um palácio. O paraíso na terra era a casinha humilde, cheia de amor, enfeitada por dálias e rosas coloridas, espalhando perfume pela vizinhança. 6. O passado e a guerra. Corria o ano de 1944, nos dias em que a mais terrível das guerras ensanguentava os campos de toda a Europa. A Segunda Guerra Mundial, como lobo feroz, rugia devoradora, destroçando famílias, cidades e países, ameaçando o futuro da humanidade. O Brasil, então, era dirigido pelo pulso firme de Getúlio Dornelles Vargas, um grande estadista. O presidente, cujo coração era impregnado por profundo amor pela pátria brasileira, pressionado pelos donos do poder e por manifestações populares incitadas pela mídia facciosa, quase chorando, viu-se obrigado a assinar a declaração de guerra aos países do eixo, em 1942. A Argentina, pátria de Mário, inteligentemente, permaneceu neutra, durante todo o conflito. Vendia produtos agrícolas e matérias-primas, tanto para as forças aliadas, quanto para os países do eixo, Alemanha, Itália e Japão. Getúlio Vargas percebeu o erro da sua decisão logo nos primeiros combates brasileiros na Itália. A primeira vítima foi seu filho. Após receber a notícia, o presidente, que defendia com todas as forças nossas riquezas, abaixou a cabeça, emocionado, e, valente, começou a orar diante dos móveis antigos e escuros do seu quarto no Palácio do Catete. Pediu a Deus que protegesse nossos soldados, nos campos de batalha da velha Europa. Rezava, pensando na dor que, como ele,
os pais sentiriam ao perder seus filhos em plena mocidade, na guerra causada pela loucura dos líderes mundiais. As notícias do conflito que se espalhava por todo o planeta assustavam os jovens, principalmente os da carreira militar. Um dia, Mário chega à sua casa com a convocação para a guerra. Logo depois, domingo, esbaforido, chega à casa do amigo com o mesmo impresso do Ministério da Guerra, convocando em regime de urgência, ante o feriado prolongado de 7 de setembro. As mulheres se esforçaram para não demonstrar felicidade, estariam livres por algum tempo. Poucos dias depois, junto com as crianças, foram à Estação da Luz para as despedidas dos pracinhas brasileiros, que viajariam, primeiro, até o Porto de Santos. Os dois soldados, promovidos a cabo, mudaram de feição. O trem chegou bufando na gare, sob a abóbada de ferro artisticamente trabalhada, soltando fumaça negra que atingiu o teto de aço feito na Inglaterra. Mário olhou para cima e admirou aquele trabalho perfeito. Muitos vagões estavam engatados na máquina pulsante e logo se encheram de jovens vestidos de verde, com um emblema amarelo, nos ombros, uma cobra fumando cachimbo. Mário e Domingo alongaram seus olhares entre as mãos que acenavam a deuses. Conseguiram ver as esposas com os filhos no colo, e seguiram. O trem atravessou a serra e chegou ao porto. O navio, feito cavalo nervoso, pintava o céu com uma esteira de fumaça negra. E, na manhã fria, foi engolindo batalhões e mais batalhões de soldados com o bornal verde às costas, o fuzil, a baioneta, o cantil na cintura e, sempre, a figura romântica da cobra verde e amarela com o cachimbo na boca. Horas depois, um apito melancólico, transmitindo profunda tristeza, fez a hélice acelerar, criando ondas fortes que bateram contra as paredes do cais. A máquina de navegar dirigiu a proa para a saída da barra do Porto de Santos e rumou para o Rio de Janeiro. No cais e nas praias, nos canais e jardins próximos, por onde passava a nau, acenos de adeuses e bandeiras desfraldadas pintavam a melancolia do povo. Mário parou, olhou tudo aquilo e, silenciosamente, virou-se para o companheiro. Domingo colocou a mão no ombro do amigo e, no silêncio, percebeu que aquela cena tinha um perfume de adeus que lhes tocava o coração. As esposas ficaram na cidade de São Paulo com os filhos, enquanto os maridos seguiam para a guerra. Havia no ar um misto de ansiedade, de esperança e de patriotismo pulsando no coração dos moços brasileiros. Naqueles dias tumultuosos, suas vidas estavam profundamente influenciadas pelo ódio de líderes mundiais, desequilibrados nas suas ambições de poder. De ambos os lados do conflito, os interesses de dominação esqueciam a dignidade humana. Nas reuniões, secretas ou abertas, entre dirigentes de várias nações, tentava-se esconder os comportamentos mais sórdidos da alma humana. Mário entrou no navio levado pela responsabilidade de ser cidadão brasileiro. Dentro do peito, porém, o orgulho por ser pai de um brasileirinho empurrava-o para as trincheiras europeias. Doces ilusões, onde a alma tenta planar além e acima das próprias imperfeições e se quebra em pleno voo. As asas do idealismo às vezes se esfacelam nas montanhas do engano e da falsidade. As cobranças dos crimes de guerra, na Gália Cisalpina, voltavam agora através do algoz espiritual camuflado na figura do filho. A plantação de dor e destruição que Domingo fez nos campos da Gália era parecida com a de Mário. A lei mandava que ambos colhessem frutos semelhantes de dor, pobreza e ódio. Para eles, a guerra começou quando puseram os pés na escada que os levava a tombadilho do navio. Um silêncio profundo se fez quando a banda dos fuzileiros navais, aquartelada no Porto de Santos, iniciou a execução do hino nacional brasileiro. Os sorrisos e as brincadeiras durante a viagem de trem, atravessando a Serra do Mar, foram substituídos por profunda preocupação. A belonave deixou o Porto de Santos em direção ao Rio de Janeiro. Em seguida, o maestro da banda dos fuzileiros regeu seus músicos, executando um lindo hino, cheio de romantismo. Qual cisne branco que em noite de lua, vai deslizando, num lago azul, o meu navio também flutua, nos verdes mares, de norte a sul. Linda galera que, em noite apagada, vai navegando, num mar imenso, nos traz saudades da terra amada, da pátria minha em que tanto penso. Qual linda garça que aí vai cortando os ares, vai navegando sob um belo céu de anil. Minha galera também vai cruzando os mares,
Os verdes mares, os mares verdes do Brasil. Quanta alegria nos traz a volta, a nossa pátria do coração. Dada por fim da nossa rota, temos cumprido nossa missão. A embarcação já navegava bem distante de Santos, tão paulista e tão patriota, onde nasceu a família ilustre dos Andradas, que inspiraram a grandeza do Império do Brasil. Algum tempo depois, enquanto o navio balançava sobre as ondas, o maestro orientou a banda para outro hino notável, que só a sensibilidade de um brasileiro, Guilherme de Almeida, poderia produzir. As notas, vibrando no ar, carregavam palavras de amor. Você sabe de onde eu venho? Venho do morro, do engenho, das selvas, dos cafezais, da boa terra do coco, da choupana onde um é pouco, dois é bom, três é demais. Venho das praias sedosas, das montanhas alterosas, dos pampas, do seringal, das margens crespas dos rios, dos verdes mares bravios, da minha terra natal. Ponto e continuava a súplica do coração brasileiro que não aceita a violência. Por mais terras que eu percorra, não permita Deus que eu morra, sem que volte para lá. Sem que leve por divisa, esse V que simboliza a vitória que virá. Nossa vitória final, que é a mira do meu fuzil, a ração do meu bornal, a água do meu cantil, as asas do meu ideal, a glória do meu Brasil. Eu venho da minha terra, da casa branca da serra, e do luar do meu sertão, venho da minha Maria, cujo nome principia na palma da minha mão. Braços mornos de Moema, lábios de mel de Iracema estendidos para mim. Ó minha terra querida da Senhora Aparecida e do Senhor do Bonfim. Por mais terras que eu percorra, não permita Deus que eu morra, sem que volte para lá. Sem que leve por divisa esse V que simboliza a vitória que virá. Nossa vitória final, que é a mira do meu fuzil, a ração do meu bornal, a água do meu cantil, as asas do meu ideal, a glória do meu Brasil. Você sabe de onde eu venho? É de uma pátria que eu tenho no bojo do meu violão que, de viver em meu peito, foi até tomando o jeito de um enorme coração. Deixei lá atrás meu terreiro, meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacarandá, minha casa pequenina, lá no alto da colina aonde canta o sabiá. Por mais terras que eu percorra, não permita Deus que eu morra sem que volte para lá, sem que leve por divisa esse V que simboliza a vitória que virá. Nossa vitória final, que é a mira do meu fuzil, a ração do meu bornal, a água do meu cantil, as asas do meu ideal, a glória do meu Brasil. Venho do além desse monte que ainda azula o horizonte, onde o nosso amor nasceu, do rancho que tinha ao lado um coqueiro que, coitado, de saudade já morreu. Venho do verde mais belo, do mais dourado amarelo, do azul mais cheio de luz, cheio de estrelas prateadas, que se ajoelham deslumbradas, fazendo o sinal da cruz. Por mais terras que eu percorra, não permita Deus que eu morra, sem que volte para lá, sem que leve por divisa esse V que simboliza a vitória que virá. Nossa vitória final, que é a mira do meu fuzil, a ração do meu bornal, a água do meu cantil, as asas do meu ideal, a glória do meu Brasil. Aquelas notas românticas ecoavam nas ondas do mar, levando a mensagem da expedição brasileira. Chegaram ao Rio de Janeiro. No cais, os esperavam navios estadunidenses de grande capacidade de defesa para levarem os homens e os equipamentos pesados até a Europa. Quando o navio partiu, Mário e Domingo, apesar de estrangeiros, sentiam o quanto amavam o país que deixavam para trás. Mas a sensação de insegurança, como se bombas potentes estivessem sob o navio, causava-lhes medo. Navegar, naquelas épocas, tornara-se empreitada muito arriscada. A tensão aumentava dentro da embarcação, quanto mais se aproximavam das costas do velho continente. Pelo Estreito de Gibraltar, adentraram o mar Mediterrâneo, como imenso lago a banhar as costas da África e de muitos países da Europa. No Mediterrâneo, como se fora a escultura de uma gigantesca bota, estava a velha Itália, antigo palco de lutas das legiões romanas, do Império Dominador, e dos guerreiros iberos, celtas, gauleses e helvécios. Conforme se aproximavam do porto de Nápoles, Domingo e Mário percebiam dominar-lhes a sensação do já visto, que não sabiam direito de onde vinha. Eram recordações que nasciam das profundezas do ser, no subconsciente espiritual, onde ficam gravadas, eternamente, as lembranças dos nossos erros passados, quando nos desviamos dos caminhos do amor.
Aquela região italiana fazia parte da antiga Gália, onde aqueles espíritos, que ali haviam semeado dor e desespero, voltavam para colher desespero e dor. Fecharam-se as cortinas do palco da guerra na Gália, mas restaram, guardadas no coração, lições que lhes serviriam de farol para as vidas futuras. Quanto mais próximos às terras da Itália, mais a insegurança aumentava. Perto do porto de Nápoles, uma esquadrilha de aviões da Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, passa voando baixo, em direção ao norte. O símbolo do nazismo sob as asas e nas laterais das máquinas voadoras, feitas para matar e destruir, dá uma profunda sensação de medo aos poucos soldados que estavam trabalhando no tombadilho do navio. Mário e Domingos sentem exatamente a mesma comoção dos habitantes das vilas e cidades da Gália, quando percebiam, no horizonte, o estandarte verde, vermelho e preto, com a figura de um leão, de aspecto feroz. Subitamente, os dois amigos experimentam um sentimento estranho que parece envolver-lhes as entranhas do subconsciente. Como uma faísca mental, surgem-lhes cenas rápidas de combates nos campos da Gália Cisalpina, sob o comando das forças romanas. Coincidentemente, estavam, agora, sob o comando dos romanos modernos, muito parecidos com os de Roma, o quinto exército estadunidense. Ficaram petrificados, esperando que a esquadrilha alemã voltasse, fazendo um arco nos céus para atacá-los. Mas os aviões seguiram, deixando no horizonte pequenos pontos, que foram desaparecendo, como se tragados pelas nuvens daquela manhã de setembro. A saudade do Brasil, apesar do pouco tempo de ausência, doía-lhes no peito, machucando o coração. Palavras do hino vieram-lhes à mente, como se sopradas pelo vento. Você sabe de onde eu venho, venho do morro, do engenho. Por mais terras que eu percorra, não permita Deus que eu morra sem que eu volte para lá. Passado o susto com as aeronaves alemãs, ainda havia a possibilidade dos ataques de submarinos. Os aviões, visíveis, amedrontavam menos. A tripulação do navio e os soldados brasileiros colocaram os coletes salva-vidas e continuaram rumando em direção a Nápoles. Um silêncio pesado tomou conta da embarcação. Falava-se o mínimo necessário. A tensão crescia. De repente, a fumaça das chaminés aumentou, acionando o apito que avisava da aproximação do porto, já sob o domínio das forças aliadas, juntamente com a cidade. Havia, no cais, dezenas de embarcações, encouraçados, destroeiros e, de vez em quando, um ou outro submarino vindo à tona, na tarefa de proteger o lugar contra novos barcos inimigos. O general Mascarenhas de Moraes, comandante das forças brasileiras, lá estava, à espera de nossos valentes rapazes. Enquanto a embarcação ancorava, cordas gigantescas eram amarradas a troncos de aço fincados nas muralhas de cimento do cais. 20 tiros de canhão saudaram a chegada. Assim que as armas silenciaram, a banda a bordo começou a tocar o hino nacional brasileiro. A soldadesca, carregando, nos ombros e nas costas, os empornais, os cantis, os fuzis e todo o equipamento de guerra, tomou o tombadilho. Em seguida, começaram a cantar o hino à bandeira. Salve lindo pendão da esperança! Salve o símbolo augusto da paz! Tua nobre presença e lembrança a grandeza da pátria nos traz. Recebe o afeto que se encerra, em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Em teu seio formoso retratas este céu de puríssimo azul, a verdura sem par destas matas e o esplendor do Cruzeiro do Sul. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Contemplando o teu vulto sagrado, compreendemos o nosso dever, e o Brasil, por seus filhos amado, poderoso e feliz há de ser. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Sobre a imensa nação brasileira, nos momentos de festa ou de dor, paira sempre, sagrada bandeira pavilhão da justiça e do amor. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Enquanto isso, era hasteada a enorme bandeira verde e amarela, tremulando ao vento da Itália. Os soldados sentiam-se emocionados. Logo depois, ouviu-se: Você sabe de onde eu venho, venho do morro, do engenho, das selvas, dos cafezais.
e seguia: por mais terras que eu percorra, não permita Deus que eu morra. De repente, como se surgisse do mar, uma esquadrilha de aviões alemães começou a cuspir fogo das metralhadoras, enquanto bombas levantavam enormes borrifos de água ao redor do navio. A artilharia antiaérea, montada pelos norte-americanos no porto, respondeu rápida. Logo, a primeira nuvem de fumaça, enovelando-se no ar, aponta um avião em parafuso, em chamas, caindo nas águas. Ao tocar a superfície do mar, ele explode, jogando, sobre o tombadilho do navio estadunidense, jorros de água, óleo negro e fumaça. O bombardeio continua e a artilharia cospe fogo para os céus. Outro avião rodopia no ar e também explode. O óleo e o combustível derramados misturam-se na água, provocando um incêndio. Juntos, dois aviões dão um voo rasante ao navio, lançando bombas. O fogo, dirigido aos seus em explosões ensurdecedoras, derruba outro avião. Mário vê o piloto alemão sendo ejetado da cabine, como um pacote, e o corpo resvalando na superfície da água, em várias cambalhotas. O paraquedas não pôde ser utilizado devido à pouca altura. Domingo avista o inimigo, a menos de 100 metros do navio, boiando com o pescoço jogado para trás, a cabeça quase desarticulada do peito. O antigo soldado ibérico olha aquela cena dramática e sente um tremor de medo. No meio daquela barulheira infernal, percebe que, do outro lado da batalha, também a juventude alemã estava sendo destruída. O que restou da esquadrilha bateu em retirada, desaparecendo no horizonte. No porto, fogueiras aqui e ali, queimam, alimentadas pelo óleo diesel dos depósitos perfurados. A fumaça negra e fétida dá um aspecto de destruição. Os moços, que haviam se deitado rapidamente no tombadilho para se protegerem, levantam-se e, ao sinal de vitória, começaram a gritar, festejando. Na fileira da extrema esquerda, na frente, 4 brasileiros não se levantaram. Uma poça de sangue, em cada corpo, marcava, sobre a chapa de aço, o local onde as balas das metralhadoras alemãs haviam perfurado corações brasileiros. Alguns correram para auxiliar os 4 feridos. Os médicos e enfermeiros os examinam e, balançando a cabeça, fazem um sinal negativo, os 4 estavam mortos. O acontecimento abalou o moral da tropa. Mário e Domingo tomam consciência de que o batismo de fogo lhes anunciava muito sacrifício e dor nas trilhas da guerra. Desembarcados, os moços foram transferidos para a região mais ao norte, sob o comando dos militares estadunidenses. Seguem em direção a Monte Castelo, reduto resistente de tropas alemãs muito bem equipadas. Aquartelados, depois são distribuídos pelas trincheiras do campo de batalha. Muitos soldados brasileiros que embarcaram no Rio de Janeiro vinham do Nordeste. Hábeis rastejadores, pareciam lagartos das caatingas, com os punhais à boca, pequeninos, mas extremamente fortes e valentes, subindo pelo morro, raspando as barrigas nas pedras da montanha, abaixados entre as balas das metralhadoras, que zuniam sobre seus capacetes de aço. Os nordestinos, depois de mais de 10 dias de combates ferrenhos, estavam sendo atacados pelos canhões e metralhadoras alemãs assentados firmemente nas rochas da montanha. Um paraibano, Raimundo Nonato Ferreira, consegue passar sob as balas inimigas que martelavam os ouvidos brasileiros 24 horas por dia. O soldado, muito ágil, entra na casa-mata alemã e, com golpe certeiro, mata o atirador da metralhadora. Toma posse dela. Fica de tocaia por muito tempo, estudando como atacar os alemães. Com a astúcia da onça das selvas brasileiras, aprendeu, rapidamente, como manejar a máquina. Raimundo empurra para o lado o corpo do soldado morto, vira a boca da gigantesca metralhadora contra as linhas inimigas e começa a cuspir balas sobre a artilharia alemã. Enquanto isso, nos flancos da retaguarda, outros brasileiros se arrastavam para atacar, pelas costas, outros metralhadores alemães. Os soldados atletas germânicos são mortos pela agilidade e astúcia dos soldados do Nordeste brasileiro. Após mais de 2 meses de batalha, a neve e o frio da Itália atacam nossas tropas impiedosamente. Cobertores e mantas plásticas, oferecidos pelo 5º Exército estadunidense, protegiam os valentes brasileiros. Naquela noite, o silêncio imperava. Os canhões haviam se calado, as metralhadoras, também.
A neve diminuiu e a lua, linda, derramava suas bênçãos de prata sobre o campo dos sofredores humanos. Aproveitando a luz natural, os artilheiros, soldados brasileiros que haviam assaltado as casamatas e dominado algumas metralhadoras e canhões, começaram a cuspir fogo sobre os alemães. Pressionados pela violência do ataque das próprias metralhadoras, que os destroem ao pé do monte, muitos alemães vão se entregando como prisioneiros. Mais 15 dias de batalha selam a vitória brasileira, naquele flanco do Monte Castelo. Porém, jogados entre as pedras e as trincheiras, corpos fardados de verde escuro estão caídos às centenas. Bem próximos, um deitado de bruços e outro de costas, com o peito salpicado de manchas de sangue. Dois corpos atléticos jazem sobre as pedras do Monte Castelo, o antigo comandante e o subcomandante do Batalhão dos Leões. Estava decretado ali o fim de mais uma etapa nas atribuladas existências de Lucius, ou Mário, e Ecauno, o Domingo. 7 ferido na neve. A neve voltou a cair, enquanto os padioleiros da Cruz Vermelha Brasileira recolhiam os corpos. Encontraram Mário sem vida. Domingo gemia, gravemente ferido, com grande hemorragia. O capitão médico, carioca competente, percebeu que Domingo ainda estava vivo. Jogou-lhe sobre o corpo um cobertor plástico, protegendo-o da neve. Fez alguns curativos e colocou-o na maca, para que 2 padioleiros o levassem ao pequeno hospital de campanha, todo de lona, montado no sopé do Monte Castelo. Ali, o ferido amargaria 22 dias de febre e dores terríveis, delirando. Descrevia, aos que estavam perto, cenas de batalhas, mas não com metralhadoras e canhões, e sim com cavalos, armaduras, espadas, lanças e chicotes. Narrava, em minúcias, a carnificina durante as lutas. Eram as cenas em que participara nas guerras da Gália Antiga. Soldados, enfermeiros prestavam atenção às descrições e até se divertiam com o delírio do doente. Numa manhã, o capitão médico aproximou-se e percebeu-lhe a febre altíssima. Os músculos tensos, a nuca rígida. Domingo havia contraído tétano, devido aos ferimentos. Enquanto isso, Mário chegava ao mundo espiritual e, surpreso, via cenas em que ele raptava mulheres e as violentava. Dentre elas, estava Marli. Era um rosto pouco diferente da atual esposa, mas o brilho dos olhos e o trejeito da mulher gaulesa mostravam tratar-se do mesmo espírito. Domingo, inconsciente, seu espírito semi-liberto no mundo espiritual, percebia a sequência educativa das suas várias existências, desde as Gálias, depois leproso na África, com passagens do mesmo sofrimento redentor, na Europa, até tornar-se soldado pobre do exército brasileiro, agora ferido no rigoroso inverno italiano, sob uma tenda de plástico. Mário havia partido sem tanto sofrimento. Domingo, porém, agarrava-se ao corpo, que se decompunha numa infecção, agravada pelo tétano. O capitão médico tentava dar-lhe água, mas a musculatura da face o impedia de abrir a boca. O médico, então, usava uma seringa volumosa para injetar o líquido por entre os dentes do moribundo. Pelo rádio precário, pediu que lhe enviassem um relaxante muscular. Conseguiu, assim, prolongar a vida do valente pracinha. Apesar dos esforços, contudo, a infecção progredia. Durante a Segunda Guerra, os antibióticos começavam a ser usados no combate às infecções. A penicilina, descoberta pelo missionário da saúde Alexander Fleming, começava a salvar muitos soldados. Pelo rádio, o capitão médico Macedo ordena que lhe mandem rapidamente a medicação, pois havia muitos casos de infecção. Apesar de medicado, o sofrimento de Domingo se prolonga. A doença vai se alastrando para algumas áreas da perna e a necrose começa a aparecer. Ali mesmo, sob a tenda de lona, é feita a amputação da perna direita, sem qualquer anestesia. Enquanto o médico amputava e ligava os vasos, o espírito relembrava cenas em que sua espada pesada cortava braços e pernas dos inimigos. A semeadura é voluntária, mas a colheita é obrigatória, ele ouviu. No passado, usara machados de guerra e espadas para decepar braços e pernas. No ano de 1944, nos limites da antiga Gália, ele era cortado pelas balas das metralhadoras e pelas tesouras e bisturis. Quase inconsciente, viu o auxiliar do cirurgião carregando sua perna para fora da tenda. Começou a chorar.
O coto da coxa doía-lhe profundamente. O capitão, apesar de ter sido treinado para a guerra, no Hospital Marcílio Dias, no Rio de Janeiro, comoveu-se diante do caso tão triste. A ameaça de gangrena estava temporariamente afastada. No entanto, 2 dias após a cirurgia, devido a traumatismo, quando fugia das metralhadoras, um vaso lesado causa-lhe trombose na artéria radial do braço direito. Surge nova área de gangrena, e o antigo subcomandante perde um dos braços. Nova ameaça de necrose aparece na mão esquerda, que tem de ser amputada. Surgem novas infecções e novas amputações. O médico dedicado luta para salvar a vida daquele moço, principalmente sabendo nascido no Uruguai defendendo o Brasil. Dentre os membros, restava-lhe apenas a perna esquerda. Ligado ao corpo, mas já mergulhando no mundo espiritual, aquele espírito indomável começa a perceber que a única maneira de progredir é trabalhando no bem. Cada ato de ódio e agressão que executamos repercute até séculos mais tarde em nossas vidas. Chegam as tropas auxiliares, alguns brasileiros que haviam ficado aquartelados, estrategicamente. Destroem canhões e outras armas para que os inimigos não se sirvam delas. O capitão decide levar Domingo para a cidade, em hospital de mais recursos, dominado pelos norte-americanos. Ele tinha um coto no lugar da perna direita, um coto no lugar do braço direito e o braço esquerdo cortado rente ao ombro. Os dias vão passando, cheios de infortúnios para os pracinhas brasileiros. Domingo, naquele corpo sofrido, despede-se da vida. Na verdadeira vida, relembra sua história, decepando, ferindo, amputando com machado de guerra, sem necessidade. Seu corpo, mutilado, enterrado no cemitério de Pistoia, ali ficou, juntamente com os de centenas de outros companheiros, testemunhando o absurdo da guerra, no vale cheio de cruzes brancas alinhadas, com nomes em placas verde e amarelas. A lição que brota dali é que a justiça e a bondade divinas dão a cada um segundo suas obras. E a guerra cruel continuava. O medo diante da morte, nos corações dos pracinhas, cedeu lugar a uma coragem sem fim. O exemplo de Raimundo Nonato Ferreira incentivou-lhes a bravura. Outros soldados, hábeis em manejar as lâminas das peixeiras, agora substituídas por punhais do 5º Exército Estadunidense, rastejavam durante a noite, por mais de 5 horas, sobre as pedras frias, no inverno da Itália. As lagartixas humanas, como eram conhecidos os esfaqueadores, conquistavam vitórias muito preciosas, o que os tornava dignos de admiração pelos comandantes estadunidenses. Aquele era um dos mais difíceis pontos estratégicos a serem destruídos pelos aliados. Centenas de soldados de vários países, ali, haviam perecido, vítimas dos projéteis das metralhadoras e dos canhões alemães, entrincheirados nas casamatas. Os heróis rastejavam na noite fria, dormiam sobre as pedras por algum tempo e continuavam deslizando na escuridão. Os inimigos não acreditavam pudesse algum ser humano sobreviver naquelas condições, por isso relaxavam a guarda. Daí os brasileiros tinham a vantagem do ataque de surpresa, na luta corpo a corpo. Os pracinhas entrincheirados sofriam horrores, inclusive fome. Contavam com a ajuda dos aliados estadunidenses, que, nas madrugadas, lançavam-lhes alimentos de paraquedas. No entanto, apenas aqueles que caíam dentro dos abrigos, ou bem próximos, podiam ser aproveitados. Tão intenso era o bombardeio que muitos soldados ficavam vários dias sem sair das trincheiras. Numa delas, um soldado negro, cansado da imobilidade, levantou-se por um minuto, segurando uma carta. Imediatamente, teve a cabeça decepada por uma rajada de metralhadora e caiu, na borda da trincheira, com a carta manchada de sangue na mão. O inverno facilitava a conservação dos corpos mutilados pelos projéteis e quem visse as encostas do Monte Castelo, cobertas de uniformes verdes, principalmente se fosse brasileiro, não conseguiria ficar sem se comover. Enquanto os rastejadores iam silenciando, uma por uma, as metralhadoras alemãs, centenas de corpos de brasileiros iriam encher as bocas famintas das covas do cemitério de Pistoia. As cenas se repetiam na história que se repete. 2000 anos antes, na Gália, os romanos guerreavam contra tribos germânicas. No final do ano de 1944, os romanos modernos, os estadunidenses,
instigando os antigos gauleses reencarnados, lutavam contra os alemães, descendentes das tribos germânicas. A dor se esparramava, parecendo que a alucinação do matar e do destruir tomava conta de toda a terra. Das Gálias, de 50 anos antes de Cristo, até a Itália, de 1944, 20 séculos haviam se passado e muito pouco amor ainda havia nos corações. Do outro lado do Pacífico, as forças da violência, numa manhã de sul de agosto de 1945, lançavam sobre o Japão o primeiro artefato atômico da história humana. 3 dias depois, para humilhar o nobre povo japonês, os modernos romanos lançavam outra descarga atômica, matando instantaneamente mais de 200.000 pessoas. Em Monte Castelo e Pistoia, o grupo de iberos das Gálias resgatava, como espíritos, mais um pouco do saldo das dívidas gigantescas que haviam feito com a própria consciência. A vida marca, nas pegadas do infrator das leis divinas, o caminho necessário a trilhar, através dos séculos, para liberar o espírito da culpa pelos erros que o prendem ao passado. No sofrimento, ele plana buscando a sublime perfeição, forjando a luz e a própria grandeza espiritual. Do outro lado da vida, enlouquecidos pela violência, os espíritos que perdiam os corpos se digladiavam ferozmente, sem saber bem o que lhes acontecera. O sentimento era de dor, desespero e ódio. Tais cenas se multiplicavam pelos campos de toda a Europa. Em função da sintonia mental de ódio, os recém-chegados ao mundo espiritual eram atraídos para lugares de noite eterna, ar pegajoso e úmido, sons tenebrosos e ruído de seres horripilantes que habitam as cavernas escuras. Mesmo Dante Alighieri, em seu Inferno, não conseguiu descrever a realidade. O resgate é longo, por isso a dor se prolonga quase indefinidamente na percepção do espírito endividado. Desse modo, o antigo grupo dos leões seguiu, sofrendo as piores privações. Passaram por mais de 20 reencarnações, em vários países, aprendendo a linguagem do amor universal. Cada membro do batalhão foi, paulatinamente, se aproximando do nosso país, muitos deles renascendo no sul do Brasil, alguns no sudeste, poucos no centro-oeste e no nordeste. A justiça, como guarda severo, ia buscando, através do tempo, uma por uma, as almas cruéis para reeducá-las. A dor, com o passar dos anos, fez dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos de luz. 8. Sacrifício até a loucura. A notícia da tomada de Monte Castelo, invulnerável ninho de metralhadoras alemãs, correu o mundo. No entanto, quem olhasse do alto, por entre as pedras, arbustos e árvores, coalhado de corpos mutilados de muitas dezenas de brasileiros, não saberia avaliar a dor e o desespero daqueles espíritos. Quando o pracinha mineiro José Nepomuceno Gomes viu abutres e outras aves rondando aquele local de tensões, sofrimentos e resgates, não suportou o choque, desequilibrando-se mentalmente para o restante de sua encarnação. Recolhido a um hospital para neuróticos de guerra, na primeira oportunidade, foi mandado de volta ao Brasil. Na alienação mental, percebi os companheiros mortos, sofrendo, do outro lado da vida. Descrevia-lhes os gemidos, o choro, o ódio, engalfinhados que se encontravam aos espíritos dos inimigos alemães, continuando em luta. Um médico brasileiro, jovem psiquiatra, interessado nas questões espirituais, entendia aquelas reações psicopatológicas por ter estudado a obra monumental A Loucura sob novo prisma, escrita pelo cirurgião do Exército Imperial do Brasil, Adolfo Bezerra de Menezes. Aquele homem, José Nepomuceno Gomes, havia se tornado o alto-falante dos espíritos desequilibrados de soldados mortos na guerra. O jovem psiquiatra notava tudo que Nepomuceno falava e, qual não foi a sua surpresa, quando, das imprecações, gemidos, gritos e blasfêmias, surgiram longos diálogos em idioma desconhecido. Os desequilíbrios dos espíritos participantes alinhavavam linda e dolorosa história, em que a lei de causa e efeito se mostrava de maneira clara, no roteiro de batalhas e sofrimentos dos gauleses, muitos, agora, trucidados, com uniformes do exército do Brasil. A crueldade do pelotão dos leões, a serviço das legiões romanas, exigiu a cobrança da justiça implacável do amor educativo de Deus. Certa vez, Nepomuceno,
atrás das grades, se tornara violento, sob a influência dos espíritos de soldados inimigos. Observado pelo amoroso psiquiatra, começou a gritar, em alemão, Soldaten, Soldaten, dirigindo-se aos espíritos dos soldados inimigos na língua germânica. Depois, através dele respondiam os soldados brasileiros, como se estivesse o louco se transformando em máquina falante, de um lado, espíritos que falavam em alemão e, de outro, em português. O sermão continuava. De repente, a voz se fez firme, mas cheia de amor, como se fora de um mestre exigente e muito severo. Soldados, está na hora de apagar da consciência quase 2000 anos de sofrimento. Inimigos nas Gálias, tribos da Germânia e gauleses retornam ao palco das guerras, ainda no solo europeu, como os exércitos do Brasil e da Alemanha. A história se repete, o sofrimento se multiplica. O louco calou-se, refletindo o silêncio que pairava no campo de batalha, do outro lado da vida. Logo, recomeçou o suposto professor. Já basta o sofrimento atroz pelo qual todos passaram. Está na hora do perdão recíproco. Todavia, a lei divina exige que se reconstrua o que se destruiu. Esta reparação se faz com o trabalho do amor inteligente. Muitos de vocês renascerão no Brasil. Acalmem-se. Espíritos inteligentes que aprenderam nas guerras a calcular, a medir, a julgar, a planejar, serão homens cultos e técnicos. Em seguida, reinou o silêncio. Um pouco depois, o psiquiatra, estarrecido, através de Nepomuceno, ouviu a voz de alguém soluçando: onde está minha mulher? Onde está meu filho recém-nascido, que deixei? Não sei mais meu nome. A metralhadora arrebentou-me o crânio. Não sei se me chamo Mário ou Lucius. E o louco desatou em pranto convulsivo. Silêncio, silêncio. De repente, no longo corredor do hospício, um grito de dor: eu sou a Cauno, onde estou? E minha mulher, meu filho? Nepomuceno começou a chorar, novamente, até que, exausto, caiu nos ladrilhos frios, encolhendo-se todo, como se fosse um pacote de roupas velhas, e adormeceu. O médico foi andando com passos cadenciados, com os saltos batendo forte nos ladrilhos do longo corredor, o som ecoando nas paredes daquela casa de dor e de ensinamentos. Enquanto se encaminhava até a sala dos médicos, o psiquiatra foi pensando. Em 7 de maio de 1945, depois da prisão de milhares de soldados alemães por tropas brasileiras, foi assinada a capitulação alemã. Todavia, estava marcada, na consciência de cada um, a responsabilidade pelo que haviam feito durante aquele período dramático. Se juntarmos os responsáveis individuais, os erros e os sofrimentos, teremos as responsabilidades dos povos e das nações diante da justiça divina. Os culpados perante a lei ainda perambulavam, buscando meios de saldar as dívidas que haviam adquirido nas carnificinas desnecessárias, principalmente às margens do rio Ródano, próximo a Lyon, na França, e ao norte da Itália. Em 2 casas pobres, num bairro afastado da cidade de São Paulo, 2 jovens mães e seus filhos receberam cartas do exército brasileiro, cumprimentando-as e agradecendo pelos sacrifícios que seus maridos fizeram, dando a vida pela pátria. Os antigos gauleses, Mário e Domingo, após a morte, foram considerados heróis de guerra do Brasil. Teriam ambos, juntamente com os quase 200 companheiros do batalhão, encontrado o equilíbrio perante a própria consciência ultrajada. 9. Voltando do mundo espiritual. A roda da vida gira. Quando as jovens mães receberam o primeiro contra-cheque como viúvas de pracinhas, os filhos já eram garotos. A esposa de Mário sequer se lembrou de fazer uma oração, agradecendo pelo sacrifício. Isso seria compreensível, por ter sido ela uma vítima do comandante do Batalhão dos Leões, 20 séculos atrás. No entanto, durante a roda da vida, nas encarnações e desencarnações, esqueceu-se de perdoar as 70 vezes 7 vezes, como ensinou o mestre da Galileia. Os dias se passaram. Em casa, eram proibidas quaisquer lembranças dos heróis que, no Monte Castelo, entregaram suas vidas pela dignidade humana, ultrajada na guerra fratricida. No curto intervalo de preparo para o reencarne, Mário e Domingo, às vezes, visitavam os antigos lares na periferia da capital paulista, às margens do rio Tietê.
Na primeira vez que Lucius, em espírito, adentrou a casa que julgava sua, o coração estava amarfanhando pela saudade do suposto filho, que o sofrimento, durante as batalhas, ensinara a amar. Na sala de visitas, uma mesa rústica de cedro sem verniz apoiava um vaso de rosas vermelhas, combinando com a toalha de barbante vermelho e branco, tecida pela mulher. A dor tomou conta de seu coração. Ah! Meu Deus, por que sofri? Por que fui colocado para ter o corpo dilacerado pelas balas inimigas? Eu poderia estar aqui, no meu lar, perfumado pelas rosas do jardim. Afastou a cortina de crochê, que separava a sala do corredor, abriu a porta do quarto do menino e, aproximando-se, colocou a mão em seus cabelos, acariciando-os. O garoto virou-se de lado e o travesseiro branco, contrastando, mostrou-lhe um perfil. Mário pensou. Em nada se parece comigo. Mas o sofrimento e os horrores do outro lado da vida me ensinaram a amá-lo, parecendo-se ou não comigo. Olhou para cima e, por uma fresta de uma telha quebrada da casinha antiga, vislumbrou o céu estrelado do mês de julho. Abaixou a cabeça e falou com Deus. Pai, muito obrigado, porque estou aprendendo a amar. Ajuda-me. Emocionado, dirigiu-se ao outro quarto. Deus, melhor seria eu tivesse sido mandado às galés do inferno, a contemplar isto. Abraçado à esposa estava um homem que, de perfil, mostrava o mesmo rosto do menino. Como atingido por um raio, desesperado, saiu rápido do aposento, sentou-se à mesa rústica e, abaixando a cabeça, deitou-se sobre os braços, soluçando, para que o meu sacrifício, as horas de desespero, as batalhas encarniçadas, o medo dos submarinos que rondavam o navio, o barulho ensurdecedor das metralhadoras, a bandeira com a suástica nazista que nos causava pavor, todo o sacrifício, de que valeu, Senhor. Cambaleando, apoiou-se na parede, o peito molhado de lágrimas, abriu a porta, que rangeu nas dobradiças gastas, e percebeu, do outro lado do jardim, uma canteiro de rosas vermelhas e brancas. Desceu o único degrau, encostou-se num canto da parede e ali ficou. Havia imaginado que o destroçar de seu corpo fosse o máximo de sofrimento que um ser humano pudesse suportar. Mas o que viu, dentro da casa humilde, causou-lhe tal dor moral que parecia arrebentar seu coração. O espírito de Mário olhou as roseiras mais uma vez. Ajoelhou-se na soleira da porta, fez uma prece e sentiu que pétalas de rosas caíam sobre sua cabeça. Pensamentos cheios de mágoas se transformaram em mensagens de amor, ao perdoar todas as ofensas que lhe haviam sido feitas. Entendeu a paternidade e a traição da esposa. Desceu a calçada íngreme, chegando às margens do Tietê, aquela abençoada estrada que levara tantos bandeirantes e aventureiros a descobrirem o interior do Brasil. A lua cheia, no céu límpido de São Paulo, brilhava sobre o rio, ladeado de árvores e capim, de águas quase puras. Como num passe de mágica, seu pensamento foi atraído para as margens de um afluente do rio Lot, próximo aos Pirineus, quando um batalhão de quase 200 guerreiros foi tragado pelas águas violentas. Mário olha a superfície do Tietê e vê os carros, os cavalos enlouquecidos, as armaduras tilintando, homens gritando, e ouve o barulho das águas revoltas. Ao avistar a lua cheia, lembrou-se da Gália, na noite do sofrimento. Viu-se de armadura, com o amigo Acauno, o Domingo, o mesmo que séculos mais tarde foi vítima das metralhadoras alemãs. Começou a entender a trama da vida. Quando era o comandante poderoso, violentara mulheres belas, como a ex-esposa, e matara muitos guerreiros desnecessariamente, como o amante de Mali e pai do seu filho. Agora entendia por que não tocavam em seu nome. Olhou a lua, novamente, e começou a caminhar pela margem do rio. Você, lua, é a lembrança que, na escuridão da noite, brilha, protegendo os homens. Ampara-me, rainha da noite. Você testemunhou as crueldades dos meus comandados à beira do Ródano, acompanhou meu sofrimento por mais de 20 séculos. Ampara-me. Mário enxugou as lágrimas que caíam nas folhas do capim verde, na trilha por onde andava. Percebeu as moitas balançando, formando um caminho reto que ia em direção contrária à que pretendia. Entendeu a mensagem e dirigiu-se para a casa de Domingo. Marta havia plantado um jardim, em jardineiras nas janelas. As flores caíam,
enfeitando as paredes rústicas da morada. À esquerda, o portão de arame e, ao lado, uma roseira cor-de-rosa, abotoada em flor. Um espiritei, com feições de galês, estava sonolento, entre a porta da casa e o portãozinho do jardim. Quando viu Mário, deu um salto e ficou em guarda, perguntando: "O que você veio fazer aqui?" Mário pediu inspiração à lua, pedir perdão. O gaulês, espírito forte que fora ali colocado como guarda, gritou novamente: "O que você veio fazer aqui?" "Vim procurá-lo para pedir perdão, por tudo que fiz a você e a seu povo. Pesa-me o remorso, mas tenho em minha defesa que era um profissional de guerra e ganhava dinheiro dos romanos, eternos inimigos do seu povo." O guarda corpulento, com aquela resposta, sorriu sarcástico. Mário percebeu em seus olhos um brilho de compreensão. "Eu queria ver a esposa e o filho do subcomandante." O espírito riu, zombeteiro. "O leão transformou-se em pombo." "Não, amigo, o leão mudou o coração e começou a amar." O guarda abriu a porta e, na sala, sobre o sofá bordado com girassóis grandes, amarelos e verdes, dormia um mocinho. O antigo comandante lembrou-se das feições do amigo. Era o filho de Domingo. 10. Retorno à escola da vida. Respeitosamente o guarda abriu a porta do quarto da mulher de Domingo e Mário olhou o rosto dela encostado ao travesseiro. Podia notar que ela envelhecera. Caminhou novamente para a sala, acercou-se do mocinho, acariciou-lhe os cabelos, enxugou na manga da camisa o canto dos olhos, agradeceu ao guarda, estendeu-lhe a mão, abraçou-o. O antigo soldado galês demorou em retribuir o abraço e apertou o peito do antigo comandante. Algoz e vítima se reconciliavam. Por 20 séculos, os dois viajaram por diferentes caminhos da vida, sofrendo e aprendendo até se encontrarem numa casa modesta à beira do rio Tietê, no Brasil. Naquele abraço estava o perdão. Montanhas de sofrimentos, que poderiam prolongar-se, estavam desfeitas. Mário desceu os degraus e contemplou as dálias viçosas, vermelhas, brancas, amarelas, como se elas tivessem corações. Empurrou o portão de madeira pregado com pregos enferrujados e amarrados com arame. As 3 dobradiças grandes rangeram, parecendo um lamento de adeus. Ele fechou o portão, deu alguns passos, olhou para trás. O guarda, com os joelhos encostados no portão, estava olhando-o. Olhou-o. Mário, abanou-lhe a mão, sob a luz da lua. Mário andou mais um pouco, voltou-se e pediu a ele se poderia levar uma dália vermelha como lembrança. O gaulês sorriu e, no antigo idioma, lhe disse: "Sim, meu amigo." Mário cortou a haste com carinho e o clarão da lua deu brilho especial ao presente. Desceu a calçada de pedregulhos, esburacada, aproximou-se das margens do Tietê, encaminhou-se à sua antiga casa, adentrou a sala. Viu a mesa de cedro rústico sem verniz, a toalha de barbantes trançados vermelhos e brancos, afastou a cortina do quarto. Entrou, colocou sobre o criado mudo a flor ao lado da esposa e saiu comovido. Admirado, percebeu que andava mais fácil, quase não tocava os pés no chão, parecia-lhe que a entrega da flor o fizera mais leve. Parou à beira do Tietê, olhou na direção de sua nascente no leste, imaginou aquele fluxo abençoado de água correndo para o oeste e percebeu no horizonte uma luz vermelha que aos poucos se transformava em rosa ou amarelado, tomando todo o leito do rio. O sol parecia se erguer nas mãos do apóstolo Paulo, que vivera no Império Romano nas proximidades da Gália, onde Lucius havia espalhado tanto sofrimento com seu pelotão. O sol foi subindo e metade dele apareceu acima do rio, que se tingia de um vermelho lindo. Muitos anos se passaram. Uma senhora que se transferira com o marido para a capital de São Paulo ouviu feliz o choro de um menino robusto que vinha enfeitar o lar daqueles trabalhadores sulistas. Muitos meses mais tarde, um casal do Ceará dava ao mundo outra criança. Lucius e Acauno, Mário e Domingo, renasciam. A providência divina oferecia novas oportunidades de reconciliação com a consciência culpada. A roda da vida continuou girando. As 2 crianças cresciam. Eles adoravam quando os pais os levavam naqueles bondinhos que encheram de saudade as linhas que se estendiam até a Praça João Mendes. Iam vendo o cobrador ágil, com a mão esquerda cheia de notas dobradas, entre os dedos, encarrapitado na plataforma do veículo aberto. O curioso veículo,
como se for um bezerro indisciplinado, ia tocando os chifres de aço nos fios elétricos para girar as rodas. O antigo Lucius, agora chamado Roberto, gostava de sair com o pai e a mãe para comerem na velha pizzaria da Praça João Mendes. O pai, operário em uma pequena fábrica de ladrilhos no bairro, sustentava a casa com muito sacrifício e dignidade. A disciplina no lar modesto era a característica principal da família. A mãe começou a ensinar Roberto a escrever quando completou 5 anos de idade. Os olhinhos verde claros da criança demonstravam inteligência. O comportamento aprendido com os pais fê-lo extremamente disciplinado. No entardecer de um dia de março, o operário chegou em casa com um presente para o filho. Era uma bolsa de couro marrom claro, com alça para segurar e correias longas para dependurar nos ombros. Era uma linda mochila escolar. Quando Roberto a desembrulhou, começou a pular de contente. Pai, já que eu tenho a bolsa, agora preciso ter uma escola. Era o início do ano letivo. Na manhã seguinte, o pai dirigiu-se ao grupo escolar a 10 quarteirões da casa. Mesmo com o macacão com algumas manchas de cimento e corantes de ladrilhos, o operário de mãos grossas pediu para falar com a secretária da escola. Meu filho vai completar 6 anos no mês de setembro, mas já sabe ler e escrever e queríamos matriculá-lo. O secretário não titubeou. Explicou que a lei determinava que, por falta de vaga, as crianças só poderiam ser matriculadas com 7 anos. O homem argumentou e insistiu, mas o horário a cumprir no serviço não lhe permitia muito tempo. Resolveu deixar a conversa para outro dia. Quando o pai chegou em casa, o menino ansioso perguntou: Pai, começo amanhã? Não. Vamos conversar com a diretora nos próximos dias. Orientado pela mãe, preparava um caderno com frases e desenhos feitos com imenso capricho. Ela e o menino dedicaram-se com afinco a terminar o que seria a demonstração da sua capacidade. O menino foi dormir, mas pediu à mãe que o acordasse bem cedo, antes do pai. Na cabeceira do leito, a mãe sorriu e entendeu. O sol surgiu clareando aquele mundo que tomava feições de cidade. Roberto acordou sozinho e já estava na mesinha da sala, com o caderno na mão, copiando frases de um jornal velho que encontrara. O café, chegado do interior do estado, exalava um cheiro bom que penetrava as almas, estimulando o amor para o trabalho. O pai se levantou e, ao ver o filho copiando do jornal O Correio Paulistano, começou a sorrir e deu-lhe um beijo na testa. O futuro cientista já começou o trabalho? O menino corou com o elogio e continuou. A mãe estendeu a toalha da mesa, deixando livre o espaço para o caderno, jornal e lápis. Fizeram a oração matinal. Conforme a mãe falava, o cheiro do bolo de fubá, o perfume do café, do pão caseiro e da manteiga, comprada da vizinha que a trazia do sítio em Itapetininga, enchia o ar. O menino abriu os olhos durante a prece para ver o bolo, o pão acastanhado, o bule de ferro, saindo fumaça pelo bico torto. A mãe pediu a Deus que a diretora o aceitasse na escola. Ele fechou os olhos e disse amém. O pai vestiu o macacão, colocou um chapéu velho de feltro e beijou o garoto. Trabalhe bastante para encher o caderno, que amanhã cedo vou levá-lo à diretora. Logo, as crianças da redondeza foram chamá-lo para brincar. Com a porta da sala fechada propositadamente, ele ergueu-se nas pontas dos pés para alcançar a janela alta e, apenas com o topo da cabeça e os olhos aparecendo, gritou: Hoje não posso brincar, tenho tarefa para fazer. A criançada ameaçou uma vaia. Ele sorriu e uma delas disse: Ele é meio esquisito, vamos brincar com outro. Após o almoço e o café da tarde, ele continuou a escrever. Com os cabelos úmidos após o banho, continuou copiando. O pai chegou. Encontrou ali, mostrando o esforço de trabalho que se delineava naquela personalidade. Após o jantar, continuou escrevendo. O pai chamou para dormir e ele pediu permissão para ficar acordado até aguentar. A lâmpada que iluminava o caderno estava suspensa num fio longo e velho, todo manchado pelos mosquitos dos brejos do Tietê. Os pais conversaram, esperando adormecer, até que o barulho das páginas do caderno sendo viradas silenciou. O cansaço venceu. Na sala, ouviu-se um ronco fraco de criança dormindo. Os braços amorosos do pai levaram o menino até o seu quartinho e o colocaram sobre os lençóis brancos feitos de sacos de açúcar e de farinha de trigo que compravam nas padarias do bairro.
O menino encaixou-se numa depressão do colchão e falou, quase dormindo: Pai, preciso continuar escrevendo no caderno. O pai beijou e o cobriu com o lençol. Você já trabalhou muito hoje.